Olá, tudo bem? Você que acompanha o Almanac Direito, nós vamos tratar hoje de uma importante dica de processo do trabalho. Vamos falar da notificação no processo do trabalho, que para o processo civil abrange duas formas de comunicação da ciência do processo e também da ciência da prática de um ato processual pelo sujeito do processo ou pela parte. Veja bem, no processo civil, a citação é o ato pelo qual alguém sabe que está sendo processado e é chamado para se defender. E intimação é a ciência da prática ou da não prática de um ato processual. No processo civil, a citação como a intimação, elas são pessoais. O oficial de justiça, a carta pelo correio ou o edital visam a comunicação de algo para a parte, para que ela faça ou deixe de fazer alguma coisa ou que se defenda. No processo do trabalho, que se reveste sobretudo do princípio da simplicidade e da celeridade, ela é concebida, a notificação, que significa tanto citação quanto intimação, não obstante haja somente uma notificação citatória e várias notificações intimatórias. Ela se reveste mais simplicidade, diferente do processo civil, que tem uma formalidade maior para outras finalidades. No processo do trabalho, a notificação ela é mais singela. Quem não participa do processo do trabalho entende até que há nulidade na maneira pela qual a citação e a intimação é feita, mas isso não acontece. E é exatamente sobre isso que a nossa dica vai abordar, para que você não se perca nesse ponto muito importante do processo do trabalho. Olha, no processo civil é o próprio réu que tem que receber a intimação, pelo correio ou pelo oficial de justiça, que são pessoais. No processo do trabalho, não. A notificação, que é sempre postal, via de regra, ela é encaminhada pela Secretaria do Juízo para o endereço que está na petição inicial. E depois, então, chegando aquela carta pelo correio, constando as advertências, tudo aquilo que a gente já sabe do processo civil, chega no endereço, presume-se que a pessoa recebeu em 48 horas depois de postada. Olha que coisa interessante. Não precisa que seja a própria pessoa que receba, basta que o correio não devolva. Sabe por quê? Porque a CLT diz que os correios têm que devolver em 48 horas a correspondência não recebida no endereço. No entanto, se qualquer pessoa recebe a notificação inicial de citação ou a notificação determinando a prática de um ato processual, que nós chamamos de intimação, então já está feita a comunicação. Isso é que é muito importante. Muitas pessoas confundem como é que se faz a intimação e a citação no processo de trabalho, achando que segue as mesmas regras do processo civil. Portanto, não confunda as duas coisas. A citação e a intimação no processo civil seguem regras formais e no processo de trabalho regras informais, mas não menos válidas sob o ângulo processual. De acordo com a súmula 6 do TST, a súmula 16, é ônus da parte provar que não recebeu a notificação enviada pelos correios. Olha que coisa interessante, né? Em razão, repito mais uma vez, mas por que isso acontece no processo de trabalho? O princípio da simplicidade dos atos processuais. Presume-se que quem está no endereço correto conhece a empresa reclamada, pode ser o porteiro, a secretária, o sócio, a namorada de alguém que trabalha, recebeu, não, é daqui mesmo. Então pronto, já foi feita a comunicação do ato processual. Seja citando para comparecer e se defender, seja intimando para fazer ou deixar de fazer algo no processo. Já está consumada a comunicação. É que no processo civil, ela é mais formal. A carta, se for a citação por carta, tem que ir para o endereço. O AR tem que ser devolvido ao processo, comprovando que a carta foi entregue. Ou então, quando é por oficial de justiça, é a própria pessoa que tem que assinar o mandado de citação ou de intimação e volta para o processo e é juntado. É só a partir daí, da juntada ao processo, que a comunicação do ato processual ou a citação considera-se eficaz e feita no processo civil. No processo do trabalho, não. É mais simples. Para agilizar o andamento do rito processual, tendo em vista o seu fim,
o seu objetivo, a sua finalidade, que é a entrega, em sendo procedente, de direitos do empregado que são de natureza alimentar, visam a subsistência dele. Por isso que o processo de trabalho é concebido de uma forma mais concentrada, mais singela e mais simples, mas sem violar as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Então, fica esta dica para que você, repito mais uma vez, não confunda as duas coisas. Que duas coisas são essas? Como é que se dá a citação e intimação no processo civil e como é que se processa a citação e a intimação no processo de trabalho. Te desejo uma boa sorte e até a próxima.